Línguas e Advogada, e agora no nosso vídeo do canal nós vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos gramaticais, tá certo? Crônica é um gênero textual escrito geralmente para ser publicado em livros, em blogs na internet, em revistas, em jornais. É muito comum hoje em dia muitas crônicas, principalmente nesses veículos de informação diárias e mais rápidas, tá? A crônica é um texto que objetiva falar de coisas do dia a dia, tá? Então, a primeira característica dela, marcante, são fatos cotidianos. Ela fala de coisas diárias, coisas comuns que acontecem no dia a dia com as pessoas, no trabalho, em casa, na escola, na rua, na esquina, na praça, tá? Então, fala de coisas do dia a dia mesmo, coisas bem comuns. Não é um tipo de texto que aborda questões sociais especificamente, tá? Não é um texto que vai ter uma linguagem formal, rebuscada, precisa. Eu coloquei aqui como uma característica a informalidade, certo? Lógico que isso não significa que você vai escrever um texto aí cheio de gírias, enfim, né? De internetês, a não ser que o assunto seja esse, tá? Mas você não precisa ter aquela preocupação com a linguagem que a gente tem quando a gente faz outros tipos de textos, tá? E não é porque é um texto mais sério que o outro, é porque o gênero textual é assim, certo? Então, a crônica é um gênero textual que tem a linguagem num tom de informalidade, justamente para retratar o dia a dia da gente, tá? No dia a dia, nós não usamos a língua normal, culta, tá? No padrão culto. A língua que a gente usa diariamente é a língua da oralidade. Então, se o gênero quer mostrar os fatos cotidianos, ele também tem que trazer uma linguagem cotidiana, ok? E subjetividade. A crônica é marcada pela subjetividade, porque o autor da crônica, ele vai analisar um fato que está acontecendo ali naquele momento, ou que ele viu, que ele presenciou, tá? E em cima daquele fato cotidiano, ele vai produzir uma narrativa. Então, a crônica, gente, é um texto literário, tá? É um texto criado para retratar uma realidade cotidiana. Por isso que é um texto subjetivo, por isso também que é uma linguagem informal. Então, vamos para o próximo assunto? O nosso segundo assunto é o texto regulamentativo, gente. Este é totalmente diferente da crônica, tá? Enquanto a crônica é um texto literário, o texto regulamentativo não tem nada a ver com a literatura, tá? Ele é um texto formal, ele é um texto que traz uma realidade, sempre uma linguagem extremamente formal, certo? Eu trouxe aqui 3 características do texto regulamentativo. É um texto que objetiva definir regras, tá? Para a sociedade de um modo geral. É um texto também que instrui. E aqui uma expressão bastante minha mesmo, é um guia de condutas, tá? Ele guia condutas humanas, tá? Exemplos desse texto. O maior exemplo que nós temos do texto regulamentativo são as regulamentações legais, né? Os textos de lei, certo? Então, todas as leis, medida provisória, qualquer tipo de ato normativo, tudo isso entra como um texto regulamentativo. Mas não somente as leis, né, que são feitas lá pelo nosso legislador, lá no Planalto, são textos regulamentativos. Na verdade, qualquer instituição faz o seu próprio texto regulamentativo, tá? Então, por exemplo, as escolas, né, trazendo para essa realidade bem mais próxima dos meus alunos, as escolas obrigatoriamente precisam ter um PPP e um regimento. Toda escola hoje em dia, para funcionar, tem que ter esses 2 textos legais. E são textos regulamentativos. É lá no projeto político-pedagógico da escola e no regimento da escola que vai ter toda a regra que aquela escola vai utilizar, que vai se pautar para o seu funcionamento. Então, é um texto regulamentativo. Quando a gente pensa nisso, a gente só pensa nas leis, né? Com os meus alunos, a gente analisou esse semestre o Estatuto do Idoso,
que é um texto regulamentativo. Lá está cheio de regras, tá? Para instruir como a sociedade deve agir com os idosos, tá? Então, é um guia, tá? Lá está dizendo como os idosos devem ser respeitados, os direitos que eles têm, tá? A obrigação da sociedade, dos filhos, dos parentes, dos vizinhos, do governo com os idosos. Então, todo o texto regulamentativo tem essas características, tem esse objetivo, tá? De guiar qualquer conduta humana que seja, tá? E você pode fazer também um texto regulamentativo aí na sua casa. De repente você faz um guia na sua casa para orientar os seus filhos, certo? Determina regras, horário para comer, horário para dormir. Qualquer pessoa, qualquer pai, qualquer mãe pode criar um texto regulamentativo dentro de casa, colar na porta da geladeira, tá? Dizer assim, ó, agora a gente tem que ter horário, tem que ter horário para comer, horário para dormir, horário para assistir TV, horário para estudar. É muito bom, seria muito interessante que as famílias começassem a produzir textos regulamentativos e criassem a sua própria legislação interna na sua casa, tá? Pense nisso. Então é isso, gente. Hoje nós estudamos a crônica e o texto regulamentativo, tá? Dois gêneros textuais bem diferentes. Então, se você gostou do vídeo, dê aquele like, se inscreva no canal para não perder nada sobre a nossa língua e sobre outras línguas também, tá? Tchau, tchau!